Fala, amados, a paz do Senhor, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, gente, eu quero ser bem breve nisso aqui, apenas para eu fazer um comentário sobre uma situação aqui, né? A pessoa assistiu um vídeo, assistiu uma pregação, né, qualquer aí, e que deixou ela em dúvida sobre a questão do Espírito Santo, né? Porque na pregação ela diz que o Espírito Santo ele só visita a pessoa, certo? E ela ficou nessa dúvida, porque ela entendeu que o Espírito, porque ela aprendeu, né, que o Espírito Santo habita. E aí ela escutou uma pregação que o Espírito Santo só visita a pessoa, certo? E aí ela ficou agora em dúvida, e agora? O Espírito Santo habita, o Espírito Santo visita, como é que é isso? Né, que deixou ela, porque todo o tempo, né, ela entendeu na igreja que o Espírito Santo habitava na gente. Aí ela ouviu uma pregação, e nessa pregação o pregador, né, eu não sei qual era o contexto da pregação, tá, gente? Se ela, né, para mim poder assistir, né, mas ela assistiu e deixou ela em dúvida, e agora ela está entre aquilo, certo? Então, gente, vamos falar aqui sobre a questão do Espírito Santo. Habitar, ele habita ou ele faz moradia, né? Porque em muitos textos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que ele habita, né? No nosso corpo, certo? Né? Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas a questão é, gente, certo? A questão aqui está nisso aqui, ó. O Espírito Santo, ele habita em todos? A gente sabe que não. Nem todos têm o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não habita. Então, nós vamos falar aqui qual é a diferença, certo? Não é que a pessoa esteja lá da pregação, porque eu não sei sobre qual contexto a pessoa estava falando lá, certo? Né? Porque não está errado. De fato, não está errado a questão de visitar, certo? Né? Mas aí eu não sei, certo? Então a gente tem que entender o seguinte, que o Espírito Santo, ele é morada. Então, se ele é morada, ele habita, certo? Ele é morada, certo? O Espírito Santo, ele é morada. Ele faz morada onde? Na gente, certo? A questão é que ele não faz morada, ou seja, ele não habita. Quem mora numa casa, ela faz o quê? Certo? O exemplo de uma casa. Quem mora numa casa, a gente habita na casa, não é verdade? Quem mora numa casa, habita ela. Então, o Espírito Santo, nós somos a morada do Espírito Santo. Então, ele habita na gente. Se ele faz morada, ele habita. Se ele faz morada naquele canto, ele habita naquele canto. Certo? Então, a gente tem que entender também que o Espírito Santo, ele não habita em todos, não faz morada em todos, nem todos, certo? Nem todos têm o Espírito Santo, nem todas as pessoas têm, né? Elas podem até falar que tem Deus, que aquelas pessoas que dizem, eu tenho Deus no coração. Não. Nem todas têm Deus no coração, nem todas têm o Espírito Santo habitando nela, certo? Então, a gente vai falar aqui, visitar, gente, já a visita, né, que foi o que a pessoa viu lá, que o Espírito Santo só visita, talvez a pessoa não entendeu, né, que ele estava falando sobre um contexto lá, eu não sei o que foi que ela entendeu lá, mas o Espírito Santo, ele visita também, ele habita e ele visita. O Espírito Santo, ele pode habitar e ele pode visitar uma pessoa. Visitar não é habitar, tá, gente? Visitar, eu vou dar o exemplo de uma visita de casa. De uma visita de casa. A visita de casa, ela visita, ela chega na sua casa, bate na sua porta, né? Bate, ô fulano, um vizinho, certo? Vem na sua casa, ela visita você, ela faz uma visita. Então, eu vou usar aqui a analogia da visita, certo? Para você entender aqui a diferença entre visitar e habitar.
Então, a visita vai na sua casa, ela pode ali ficar alguns segundos só para perguntar, oi vizinha, ou pode ficar algumas horas, entrar para tomar um café com você, mas ela não habita ali, ela vai, logo em seguida ela vai embora, né? Para vocês entenderem como é a ação, né? O Espírito Santo, gente, ele trabalha de várias formas no homem, certo? Então isso aqui é um trabalhar do Espírito Santo no homem. Porém, a gente tem que entender aqui como é que o Espírito Santo trabalha, certo? Então, é isso aqui. Então, vamos aqui para a visita. Então, a visita vem, fica algumas horas, alguns minutos, isso aí, certo? Vai depender do tipo de visita, logicamente. Então, esse é um dos trabalhos do Espírito Santo no homem, certo? Né? Esse é um dos trabalhar. Para que isso aqui, gente? A gente tem que entender que o Espírito Santo, ele visita quando ele quer salvar alguém, certo? Ele visita para salvar, certo? Ele visita para salvar. Por isso que muitas vezes a gente até ora assim, Senhor, visita fulano de tal, né? Para que o Espírito Santo vá lá visitar ele, certo? Ele não está lá, o Espírito Santo ele não está lá com a pessoa. Ele vai lá e visita. É assim o trabalhar de Deus. Então, se você sabe que alguém não tem o Espírito Santo de Deus na vida dela, certo? Mas você pode pedir a visita do Espírito Santo na vida dela, certo? A visita, certo? Né? Já respondendo até a pergunta aqui, irmã, né? Já respondo até a outra pergunta aqui da pessoa, que a pessoa me perguntou, irmã, eu posso, né? Como é que vai fazer se meu marido não é crente? Se minha esposa não é crente? Como é que Deus vai trabalhar na vida dele? Né? Se uma pessoa não é crente, se uma pessoa não é cristã, gente. Como é que faz? Nós podemos pedir a Deus a visita do Espírito Santo na vida dele. É assim que Deus trabalha. Isso aqui é um dos trabalhos do Espírito Santo na vida do homem. Certo? Então, se uma pessoa não é crente, uma pessoa que não é da sua família, uma pessoa que não é do seu, né, que não é do seu meio, que não é crente, que não professa, né, a fé em Jesus Cristo e pá. Então, você pode pedir a Deus que Deus visite ela, independente de quem quer que ela seja, certo? Entendendo que essas pessoas, elas não têm o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo não faz morada dela, certo? O Espírito Santo, ele não faz morada. Ele vai visitar essa pessoa, ele pode ficar alguns dias com ela, certo? É como um parente que vem de longe e fica alguns dias na nossa casa ali, né? Tem uns que vêm de enxerido, mas o Espírito Santo não, ele não vai de enxerido não, né? É só pra gente descontrair aqui, né, gente? Mas, né, é isso, certo? Então, se você tem um marido, uma esposa, ou qualquer pessoa que não tem o Espírito Santo como morada nela, você pode pedir a visita, certo? Respondendo aqui. Agora, gente, eu vou falar, certo? Né? Sobre a diferença entre a morada do Espírito Santo na gente e a visita. A visita é isso daqui, certo? Então já está dizendo aqui. A visita é quando o Espírito Santo visita, mas não fica na pessoa. Ele passa, certo? Faz o trabalho dele, certo? Faz o trabalho dele e logo vai. E logo se vai, certo? E ele se retira. Ele vai na pessoa, certo? Faz aquele processo ali, certo? Por exemplo, aqui uma pessoa que está, né, uma pessoa que está no processo de ele visita a pessoa para a pessoa entrar em libertação, você quer libertação, você está orando pela libertação de alguém, você vai lá e ora para o Espírito Santo fazer, visita naquela pessoa, o Espírito Santo vai fazer, vai trazer a ele, certo? Logicamente, para vir trazer o arrependimento, mas ele só vai fazer parte da vida daquela pessoa ali quando ela se arrepender. Aí ele vem e faz morada. No primeiro momento, uma pessoa que não é salva ainda, uma pessoa que não que não serve a Deus ainda, ela vem, o Espírito Santo vem e faz uma visita.
Se esta pessoa se arrepender, se essa pessoa aceitar a Deus, se realmente se arrepender daquele pecado, certo? E verdadeiramente confessar e professar o Senhor, né? Porque para o Espírito Santo, gente, para o Espírito Santo fazer morada na gente, certo? A gente tem que professar a fé, certo? Porque a pessoa pode até se arrepender, mas não professar o Senhor Jesus Cristo, certo? Né? Então o Espírito Santo ele só passa a habitar no homem quando a gente se arrepende. Quando a gente se arrepende, professa a Jesus Cristo e aí sim o Espírito Santo faz morada. Então o Espírito Santo ele não faz morada de todo jeito, de qualquer jeito não, certo? Né? Ele não faz. É necessário eu me arrepender, é necessário, logicamente que isso é tem todo uma situação ali, certo? Mas para o Espírito Santo, só quem tem o Espírito Santo aqui é quem confessou, professou a fé em Jesus Cristo de fato, certo? Só tem o Espírito Santo como morada quem professou aqui, porque a pessoa diz, então ela fica naquela dúvida, o Espírito Santo fez visita em mim, fez visita em mim, ou ele tem morada? Então, morada é isso aqui, visita é alguém que vem, mas não fica. Morada é quando o Espírito Santo vem e faz morada em você. Essa é a diferença, certo? Entre o Espírito Santo fazer morada e visitar. Mas como eu disse para vocês, o Espírito Santo ele só faz morada quando eu professo, certo? Não é simplesmente eu confessar um pecado e pronto, não, certo? Porque tem essas questões também que as pessoas pegam. Não, mas a pessoa se arrependeu. Bom, se arrependeu, mas não professou a Jesus Cristo, certo? Então, eu preciso, para o Espírito Santo fazer morada em mim, certo? Eu preciso professar, não é ir à igreja, isso não é professar. É professar, tornar o Senhor Jesus Cristo o Senhor e Salvador da sua vida. Quando Deus torna Senhor da nossa vida, aí o Espírito Santo vem e habita a gente. E habita na gente. Certo? Né? Ele não pode morar, como diz a Bíblia, ele não pode morar em casas sujas, gente, imunda. Certo? Ele não pode, ele tem que morar em pessoas que tá santa, né? Porque ele não pode morar em pessoas que tá suja, que tá imunda. Certo? Porque senão ele se retira da pessoa. Se você entrar em pecado, o Espírito Santo ele não habita onde há sujeira. Ele não habita onde há pecado. Não adianta, certo? Ele não habita no homem que está em pecado. Ele não habita na mulher, no homem que está em pecado. Independente de qualquer, certo? Ele habita, certo? Quando aquela pessoa está limpa, certo? Então tem essa questão aí também. Então fazer visita é uma coisa. Ele pode ficar um tempo, ele pode ficar... Por isso que Davi pediu, né? Não te retire o teu Espírito Santo de mim, né? Davi pediu que ele sabe de entendimento ali. Mas, gente, é isso aqui a diferença, tá? A diferença é essa. A diferença é que o Espírito Santo ele pode tanto visitar como habitar. Agora, o visitar é quando o Espírito Santo vai até aquela pessoa, visita aquela pessoa, mas ele não fica, certo, todo o tempo. Ele pode fazer quantas visitas ele quiser fazer naquela pessoa, certo? Ele vai uma, ele vai duas, ele vai três, ele vai quatro, não importa, certo? O Espírito Santo visita aquela pessoa quantas vezes é que não a visita, ela vem nos visitar quantas vezes for necessário, certo? Mas ele não fica. Pode visitar uma pessoa 50 vezes. Durante a vida dela inteira, ele fazer visita àquela pessoa a vida inteira, certo? Para trazer ela ao arrependimento, né? Justamente para quê? Para trazer ela ao arrependimento, para mostrar os erros dela. A visita que o Espírito Santo faz na vida do homem é para isso. É para trazer arrependimento para ele, é para trazer, né,
ali, né, a salvação para ele. Então o Espírito, ninguém vai ter, e outra, ninguém vai ter do que reclamar lá diante de Deus, não. Não, ninguém falou comigo, ninguém pregou a palavra, ninguém não sei o que. Não, mas o Espírito Santo, ele vai dizer, mas eu fui não sei quantas vezes na sua casa, lhe visitar, e você não abriu, né? Por isso que tem aquela palavra que diz que Deus bate, né? Bate. Se alguém, certo? Abrir, eu entrarei e cearei com ele, certo? Deus bate. Deus é educado, né? E ele bate na nossa porta, né? A gente pode considerar a porta do nosso coração. Ele vem, bate. Se alguém, certo? Se alguém ouvir, eu entrarei e cearei com ele, certo? Quando é que Deus vai cear com a gente? A gente abre a porta do nosso coração, certo? Aí sim. Então é quando só vou fazer morada nele quando Jesus de fato bater na sua porta, você abrir o coração, certo? De fato para ele aí, ó, ele vai ser com você, ele vai estar com você ali. Mas visitar, gente, é isso daqui, certo? Né? É assim que é a obra do Espírito Santo, ele faz visita. Todas as pessoas, com certeza, eu acredito uma coisa aqui, que todas as pessoas foram visitadas, até as que já morreram, certo? Eu acredito uma coisa aqui, que as pessoas que já morreram, que já partiram, sem a salvação, essas pessoas foram visitadas pelo Espírito Santo. Só que elas não aceitaram, certo? Não professaram o Senhor Jesus Cristo. Então, muitas dessas pessoas que morreram, que já partiram, pode ter certeza que em algum momento da sua vida ela recebeu, certo? A visita do Espírito Santo na vida dela, certo? Ela recebeu. Ela recebeu a visita do Espírito Santo. Foi na casa dela, certo? Né? Mas ela não deu ouvido, né? A voz do Espírito Santo. Por isso que ele diz, ó, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, né? E muitas vezes as pessoas não ouvem a voz do Espírito Santo. Tá no erro e a pessoa falando e ela não dá ouvido. Certo? E é assim, gente. Né? Então, isso é uma das obras. A visita é uma das obras do Espírito Santo na vida do homem, certo? A visita do Espírito Santo é uma das obras, porque é assim que Deus, certo? Né? É assim que Deus vai aquebrantando os corações, certo? Se a pessoa abrir o coração, Deus vai ali trabalhando, né? O Espírito Santo vai trabalhando naquela pessoa, só que ela vai ali só de visita, ela vai trabalhando no coração daquela pessoa. Quando o Espírito Santo purificar, certo? Aquele coração que deu, né, que ouviu a voz do Espírito Santo, aí depois ele pode fazer morada, certo? Ele vai trabalhando, ele não fica não, ele vem, vai, certo? Quantas vezes for necessário, é que nem os seus maridos, um exemplo, seus maridos estão lá no pecado. Quantas e quantas vezes, eu não sei quantos anos vocês estão no deserto, eu não sei. Quantas e quantas vezes, através das orações de vocês, o Espírito Santo já fez visita lá no teu marido ou na tua esposa. Pode ter certeza que nesse período que tu está no deserto, que vocês estão no deserto, o Espírito Santo já fez várias visitas ao teu marido e à tua esposa. Só que ele continua lá, não continua? Ele continua lá no erro, no pecado, não continua? Pois é, mas o Espírito Santo, ele visitou ele, está visitando ele, certo? Está trabalhando em alguns, o Espírito Santo já está trabalhando, certo? Ali. O Espírito Santo já está trabalhando, já está ali, mas o Espírito Santo não faz morada lá no seu marido nem na sua esposa, não. O que o Espírito Santo está fazendo é trazendo, está trabalhando no coração dele para trazer arrependimento, outras coisas ali, certo? O Espírito Santo ele só vai passar a fazer morada no seu marido, na sua esposa, se eles professarem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Fora isso, gente, não tem, certo? O Espírito Santo ele pode fazer várias visitas no seu marido, no período, certo? E no período todo aí que você estiver no deserto, o Espírito Santo pode ir lá quantas vezes for necessário, certo? Para trabalhar no coração dele.
Agora, isso não quer dizer que o Espírito Santo habita neles, né? Por isso que as nossas orações, ela tem que pedir a Deus, Senhor, visita fulana de tal, visita ciclano de tal, visita fulaninho, Chiquinho, Chiquinha, certo? Porque diz a palavra que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E isso, né, é algo que eu posso fazer, certo? Eu entendo que aquela pessoa não tem o Espírito Santo como morada, mas eu entendo que o Espírito Santo ele pode visitar essa pessoa, gente, certo? Então a diferença é essa: visita é visita. Tem aqui o que, né? Visita já está dizendo, visita. E morada já está dizendo também que a pessoa mora, a outra visita, uma mora e a outra visita. Então, numa casa, o Espírito Santo mora. Logicamente, se ele faz morada, ele mora numa casa, certo? E numa outra casa, ele faz visita. Visita versus morada, certo? Então, o Espírito Santo, ele faz visita em todas as pessoas, certo? Ele visita, certo? Um familiar seu, certo? Pode visitar qualquer pessoa na face da terra. Então, o Espírito Santo, ele faz visita nesse mundo. Ele está aí fazendo visita, certo? Né? Para trazer os homens ao arrependimento, para trazer as pessoas a reconhecer os seus pecados. Esse é o trabalhar do Espírito Santo. Um dos trabalhos do Espírito Santo, ele age por meio dessa visita. É por meio da visita que o Espírito Santo faz no homem que Deus traz o arrependimento, que Deus traz o reconhecimento do erro, certo? Né? Esse é um dos trabalhar do Espírito Santo, gente. Esse é um dos trabalhar do Espírito Santo na vida do homem, certo? Né? Por isso que o Espírito Santo pode mudar a situação, essas coisas. Então, cabe a gente orar, né? Pedir a Deus uma visita do Espírito Santo, a visita do Espírito Santo, né? Na vida daquelas pessoas, certo? Né? Então é isso aqui. Responder aqui as duas pessoas numa cajadada só, né, gente? Questão de visita e morada. O Espírito Santo, ele só faz morada em quem professa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Não é em qualquer pessoa, tá? E como eu disse para vocês, não é em todas as pessoas que o Espírito Santo habita. Ele faz morada, certo? Apenas naquelas pessoas que professam, certo? O Senhor, né, como o seu Salvador, certo? Se você tiver em pecado, o Espírito Santo se retira de você, certo? Ele se retira. Ele sai, certo? Porque ele não habita em templos imundos. Ele não habita, é isso que a Bíblia diz. Se você está em pecado e você acha que o Espírito Santo está com você, então você, né, feito um que eu ouvi ali a pregação, estava no adultério e pregando na igreja. O Espírito Santo habita em mim. Né? Eu digo, habita. Um que eu conheço, né, gente? Habita, tá habitando muito. Né? Porque quem tá habitando aí é o diabo mesmo. Quem tá habitando na sua vida é o diabo, né? Porque de manhã, esse pastor aqui, né, gente? De manhã ele adulterava e de noite ele pregava. Aí pregava para a igreja todinha que o Espírito Santo, né, vivia nele. Eu digo, vive. Se o Espírito Santo vivesse em você, você não estava fazendo o que você faz durante o dia, né? Que é estar em pecado. Se o Espírito Santo habitasse em você, certo? Você não estaria em pecado. Aí tem desses, né? Tem muitos desses na igreja. Tem muitos crentes assim na igreja, né? E se dizendo, né? É por isso que eu chamo os convencidos, né? Podemos chamar também dos convencidos, né? As pessoas convencidas que o Espírito Santo habita nela. Mas é só para vocês terem um entendimento aí, tá, gente? Que o Espírito Santo não habita em templos imundos, não. Em templos que estão sujos. Ele pode fazer a visita. Eu creio que ele pode fazer a visita, sim, nesse templo imundo, certo? Mas de passagem. Mas ele não fica. Ele não se hospeda ali, né? Dependendo da situação da pessoa, ele pode se hospedar por uns dias, pode ser. Se hospedar como hóspede. Mas não como morador daquele lugar ali. Né? Daquele lugar. Porque aquele lugar não pertence a ele. Então,
O Espírito Santo, ele é muito sensível, gente, né? O Espírito Santo, ele é muito sensível, ele é sensível ao pecado. Teve pecado, por isso tem aquele Marcos, né, que fala sobre que os espíritos imundos, né, que os espíritos imundos vivem em casas sujas, né, gente? Né? Se ele encontrar, ó, então é o oposto aqui o Espírito Santo, né? Enquanto os espíritos imundos vivem em casas abandonadas, em casas sujas, certo? Por outro lado, o Espírito Santo habita em casas o quê? Em casas limpas, organizadas, né? Logicamente. Em casas limpas, ali. Então é o oposto. Enquanto os espíritos imundos habita na sujeira, na coisa. Então, se a pessoa está levando a vida dela a uma sujeira, certo? Quem está habitando nela é os espíritos imundos, né? Por isso que está lá em Marcos, né? Se vir encontrar a casa arejada, né? Limpa para os demônios, ele entra e ainda leva consigo mais 7 demônios. Mais 7 demônios para piorar a situação, né? Você vê as pessoas que vivem no pecado, só piora a situação delas. Elas estão cheias, né, do espírito imundo e não do Espírito Santo, certo? Então é isso daqui, gente. A diferença é essa, não tem nem muito o que falar aqui. Certo? Talvez a pessoa não tenha entendido a mensagem, talvez a pessoa estava até certa na pregação, certo? Só que a pessoa não entendeu, né? Não sei sobre qual o contexto, né, que não está errado, o Espírito Santo visitar, o Espírito Santo visita, não está errado não está errado em dizer que o Espírito Santo visita, como também não está errado em dizer que o Espírito Santo habita. Ele visita e ele habita. Agora existem duas diferenças. Visitar, certo, é só aquilo, ele é de passagem, é uma visita de passagem. Habitar é quando a pessoa mora de fato ali, certo? A diferença é essa, entre habitar e visitar, certo? Então é isso. Qualquer dúvida, gente, é só falar, tá? Né? Mas eu creio que vocês entenderam aí a diferença entre habitar, né? Eu usei a analogia aí da visita da casa, né? Que é a mais propícia, né? Da visita da casa, a visita de algum canto. Você vai na rua, você não mora na rua. Você vai no centro da cidade, você mora lá, não. Você habita lá, não. Você vai, né, por algum momento lá ficar na rua, resolver suas coisas, mas você volta logo para a sua casa para habitar a sua casa, que você habita na sua casa. A mesma coisa aqui o Espírito Santo, gente. Então, você entendeu aqui um pouquinho do trabalhar do Espírito Santo no homem, certo? Né? Habitar é uma coisa, visitar é outra, tá certo? Então, qualquer coisa é só falar, só perguntar aí, tá, gente? Só resumindo aqui, porque eu já falei isso aqui em outros vídeos, né? Mas só para resumir aí realmente o que eu já falei em outros vídeos, resumir, né, essa situação, tá bom? Então, fica na paz e até um próximo momento. Se restar dúvida, a gente pergunta, tá? Não fica com dúvida, não. Então, o que eu puder responder, eu respondo. O que eu não puder responder, né, eu vou atrás, eu sei lá, resolvo o problema, tá certo? Então, fica na paz.